O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, enviou um ofício à Agência Nacional do Petróleo alertando sobre o elevado risco de desabastecimento de diesel no mercado brasileiro no segundo semestre deste ano. Vamos direto ao Rio de Janeiro com informações do Pedro Duran. Pedro, boa tarde, bem-vindo. O que mais diz esse ofício da Petrobras assinado pelo presidente da estatal? Oi, Tainá, boa tarde para você e para quem acompanha o Visão. Basicamente, o que o presidente da Petrobras faz é traçar um cenário muito ruim em termos de capacidade de veiculação de diesel, de distribuição de diesel no Brasil no segundo semestre desse ano. É bom lembrar que a gente não produz todo o diesel que a gente utiliza, cerca de 30% do diesel que é utilizado no Brasil vem de fora do país, é importado. Esse cenário ficou ainda mais complicado por conta da guerra da Ucrânia, porque a Rússia é uma das grandes fornecedoras de diesel para o mundo, mas além disso, há estoques muito baixos em relação aos últimos 10 anos em países como Estados Unidos, que é um grande consumidor de diesel, Singapura, a Europa e também grandes produtores de diesel como a Índia e o Oriente Médio estão usando os próprios estoques para conseguir cumprir aquilo que esperariam da Rússia e que acabou não chegando de diesel. Pois bem, além disso tudo, ainda dois problemas relacionados às refinarias que produzem o diesel e que podem ter problemas no segundo semestre. Isso porque vai começar a temporada de furacões nos Estados Unidos e também no Caribe. Isso pode fazer com que as refinarias sejam paralisadas. E aqui no Brasil, há paradas técnicas programadas para essas refinarias também no segundo semestre, porque elas estão operando quase no limite da capacidade. Com todo esse cenário, o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, decidiu enviar um ofício, depois de ter sido pressionado pelos conselheiros do Conselho de Administração da Petrobras, na reunião da última quarta-feira. Ele enviou um documento, um ofício à Agência Nacional do Petróleo, pedindo uma resposta, um plano de contingência, algo que possa frear esse risco elevado de desabastecimento. É importante lembrar que eu conversei com conselheiros do Conselho de Administração e eles apontaram que o mês crítico para que a gente tenha falta de diesel ou racionamento de diesel no Brasil é o mês de setembro, portanto, às vésperas da campanha eleitoral. Um problema que ainda pode se agravar ao longo dos próximos meses. O presidente José Mauro Coelho da Petrobras deixa isso claro lá, porque não se sabe qual vai ser a conjuntura do país, especialmente no que diz respeito à guerra. Pois bem, já temos uma resposta para isso, porque o Ministério de Minas e Energia acabou de dizer que vai se reunir nesta sexta-feira, 2h30 da tarde, com representantes da Agência Nacional do Petróleo, para poder debater esse assunto, que é um assunto urgente. Então, daqui a pouquinho, a gente deve ter o início dessa reunião para que seja feito um plano ou alguma resposta à Petrobras para que a gente não tenha, de fato, racionamento de diesel no país. Como você bem pontuou, Tainá, o diesel é um combustível importante porque, para além de mover os nossos caminhões, move a nossa economia. É ele que abastece os veículos que transportam as principais cargas do país, como os alimentos, por exemplo, e é também ele que transporta as pessoas nas grandes cidades, abastecendo os ônibus que circulam, especialmente nas metrópoles. Então, um racionamento de diesel ou um desabastecimento de diesel poderia fazer com que a nossa economia, que já está prejudicada com uma inflação de 2 dígitos, fique ainda pior nesse momento de ano eleitoral, com todas as variáveis que fazem com que as nossas questões aqui do Brasil sejam ainda mais urgentes. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer nessa reunião que deve começar logo mais às 2h30 da tarde. Tainá? Fechado, Pedro. Te espero com mais informações daqui a pouco.